Miqueias capítulo 3, versículo 11. Os seus líderes julgam por suborno, os seus sacerdotes ensinam por preço, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Irmãos, o profeta Miqueias exerceu seu ministério no século 8 a.C., durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias. O reinado de Judá vivia um momento, irmãos, de aparente prosperidade, mas por trás da fachada religiosa existia uma profunda podridão moral e espiritual. E no capítulo 3, Miqueias ele confronta os três poderes, podemos assim dizer, da época: os juízes, os sacerdotes e os profetas. E a grande tragédia exposta no versículo 11, nós podemos perceber bem, é a mercantilização da fé, somada a um sentimento de falsa segurança espiritual. A liderança transformou o sacerdócio e a profecia em negócio lucrativo, mantendo a audácia de afirmar que Deus continuava no meio deles. O povo de Deus havia caído em uma armadilha perigosa. Eles caíram em uma falsa segurança religiosa. Eles acreditavam que, porque tinham o templo, os sacrifícios e a linhagem davídica, Deus era obrigado a protegê-los, independente de como eles viviam. Veja, irmãos, que cena terrível. Líderes religiosos, políticos e espirituais, todos corrompidos, todos buscando lucro. E ainda eles se ousavam dizer que Deus estava conosco. Veja, irmãos, que os falsos profetas, eles passavam uma falsa segurança religiosa disfarçada para o povo. E da mesma forma, irmãos, acontece nos dias de hoje. Da mesma forma acontece nos dias atuais. Eles falam coisas espirituais, usam a Bíblia, mencionam o nome de Deus, e ainda assim, eles conduzem o povo para longe da vontade de Deus. E na mensagem de hoje nós vamos examinar quem são os falsos profetas e como eles agem. Primeiro ponto, irmãos, nós vamos observar aqui o perfil dos falsos profetas. Vamos ler novamente Miqueias 3, versículo 11. Os seus líderes julgam por suborno, os seus sacerdotes ensinam por preço, e os seus profetas adivinham por dinheiro. O primeiro sinal do falso profeta é a motivação errada. Veja, irmão, o texto deixou claro que os chefes, ele tinha a motivação por suborno, sacerdotes por preço e profetas por dinheiro. Todos estavam fazendo o sagrado virar comércio. O falso profeta não é movido pelo amor a Deus e nem pela fidelidade à palavra do Senhor. Ele é movido por ganância. Ele é movido por vantagem pessoal. O falso profeta, ele é movido pelo aplauso humano. A profecia dos falsos profetas depende de quanto você paga. Se você pagar mais, a bênção é maior. Quanto mais você pagar para eles, mais eles vão profetizar que a bênção será maior na tua vida.
O falso profeta, irmãos, atual é, antes de tudo, um vendedor de conforto psicológico. Ele vende para que você seja confortável psicologicamente. A mensagem do falso profeta ignora a cruz. O confronto com o pecado, ele ignora. O confronto com a santificação, ele ignora. Em vez de chamarem as pessoas, em vez de chamarem os ouvintes ao arrependimento, ele oferece uma religiosidade sem medida. Ele promete bênçãos automáticas, prosperidade financeira e triunfo pessoal, sem que haja transformação interna. O evangelho nas mãos do falso profeta se torna um produto, e a fé nas mãos do falso profeta se torna uma ferramenta de barganha. Irmãos, o falso profeta, ele constrói um altar para o próprio ego. As pregações destes falsos profetas são antropocêntricas, ou seja, aonde o ser humano é o centro de tudo, e Deus é retratado por eles como um mero realizador de desejos. As vitórias pessoais e o sucesso material tomam o lugar da redenção e da vida eterna, resultando em uma fé frágil que desmorona diante da primeira tribulação. Eles querem ser aplaudidos. Eles gostam de ser bajulados. Eles gostam de chegar em seus templos e o povo estarem ali perto deles, chegando muita gente, dizendo: olha, chegou o homem de Deus. É isso que eles querem. O falso profeta, irmãos, ele anuncia paz sem arrependimento. Em Miqueias 3:11, os líderes estavam corrompidos, mas ainda assim eles diziam: o Senhor está no meio de nós e nenhuma desgraça nos acontecerá. Veja, irmão, que esses falsos profetas, este povo, eles queriam a proteção de Deus sem abandonar o pecado. Eles desejavam a presença divina como uma espécie de garantia contra as consequências da desobediência. Essa é uma das marcas mais perigosas dos falsos profetas. Eles prometem segurança sem chamar o povo ao arrependimento. A verdadeira mensagem de Deus, ela consola, mas também, meus irmãos, ela confronta. Ela cura, mas primeiro ela revela a ferida. A palavra de Deus, ela anuncia a graça, mas ela não transforma a graça em licença para pecar. Ela fala de esperança, mas não constrói esperança sobre ilusões. Os falsos profetas dos dias de Miqueias diziam paz quando não havia paz. Eles tratavam a doença espiritual como se fosse apenas uma indisposição passageira. Em vez de denunciar a injustiça, eles preferiam tranquilizar os pecadores. Em vez de convocar a nação à mudança,
Eles afirmavam que o juízo não viria. A mensagem falsa geralmente é confortável, porque não exige transformação. A mensagem falsa geralmente é confortável, porque ela não exige, não procura de você a transformação. A mensagem falsa, ela diz: continue como está. Deus entende. E eles ainda dizem mais: não se preocupe com a santidade, porque o importante é ser feliz. Tem outros que falam para as pessoas não examinarem as suas vidas e que o importante é apenas declarar coisas positivas. Porém, irmãos, o evangelho verdadeiro, ele não existe para confirmar o velho homem, mas para conduzir a nova vida em Cristo. A igreja de Cristo precisa estar em alerta de mensagens que falem sobre vitória, mas nunca fala de desobediência. Que nunca falam de obediência. Sempre falam de bênção, mas nunca falam de caráter. Sempre falam de autoridade, mas nunca falam de submissão. Se sempre fala do destino, mas nunca fala da cruz, é preciso examinar cuidadosamente. É preciso examinar, irmãos, tudo que nós ouvimos. E uma coisa, irmãos, é que o falso profeta, ele usa o nome de Deus. O falso profeta, ele usa o nome de Jesus. O falso profeta usa o nome de Deus. Mas vezes, irmãos, que a acusação de Miqueias é ainda mais grave, porque os líderes diziam apoiar-se no Senhor. Eles não estavam dizendo que não cremos em Deus, pelo contrário, eles usavam o nome de Deus para confirmar sua própria corrupção. E aqui está o terceiro sinal. O falso profeta pode ter linguagem espiritual, mas não possui compromisso com o caráter de Deus. Veja que o nome de Deus era usado como cobertura para práticas injustas. Eles falavam de Deus, mas não amavam a justiça de Deus. Eles mencionavam a presença do Senhor, mas não demonstravam temor do Senhor. Eles conheciam a linguagem da aliança, os mandamentos do Senhor, mas quebravam os princípios desta aliança. Contudo, irmão, nós temos que entender uma coisa: que falar coisas espirituais não significa necessariamente viver de modo espiritual. Jesus disse que muitos diriam no último dia o que está lá escrito em Mateus capítulo 7, 22 e o versículo 23. Veja que essas pessoas, a qual Jesus falou com elas falavam de coisas espirituais, mas não viviam de modo espiritual. E Jesus disse para estas pessoas, lá em Mateus 7, 22, 23, que muitos chegariam diante dele dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Mas Jesus dirá: nunca vos conheci.
Veja, irmão, que essas pessoas, elas usavam o nome de Jesus. Falavam de coisas espirituais, faziam coisas espirituais, mas não viviam de modo espiritual. Essas pessoas, elas diziam ter profetizado, elas diziam ter expulsado em nome de Jesus, realizado milagre em nome de Jesus. O problema aqui não era a falta de atividade religiosa, era a falta de relacionamento verdadeiro e de submissão à vontade de Deus. Elas viviam dessa forma, mas não viviam em relacionamento verdadeiro com Deus. Então veja, irmãos, que os falsos profetas, eles usam o nome de Deus para buscar benefício pessoal. Eles usam o nome de Deus para buscar influência. Eles usam o nome de Deus para buscarem dinheiro. Eles usam o nome de Deus para terem controle e reconhecimento. Ou seja, eles usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus com uma intenção totalmente corrompida. Nem todo discurso sobre Deus nasce de um coração comprometido com Deus. O caráter de Deus, meus irmãos, não é manipulação. Deus não usa as pessoas para alimentar o ego de ninguém. O verdadeiro ministro do Evangelho, ele não coloca a si mesmo no centro, mas ele aponta para Cristo. O verdadeiro mensageiro de Deus, o verdadeiro ministro da palavra de Deus, ele não coloca a si mesmo no centro, mas ele aponta a Cristo. Ele aponta as pessoas para Cristo. Mas nós vemos aí afora pessoas querendo tomarem o lugar de Deus, querendo tomar o lugar de Cristo. E as pessoas chegam ali não para adorar a Deus, não para adorar a Jesus, mas para adorar ao homem. Ele enche-se de orgulho, de ego, para que as pessoas venham a aplaudi-los. E nós devemos, irmão, sempre procurar discernir. Ou seja, irmão, comparar toda a mensagem com a Escritura. Comparar, meus irmãos, toda a pregação, toda a mensagem com as Escrituras. Como os irmãos de Berea faziam. Examinavam tudo nas Escrituras para ver se era daquele mesmo jeito, se era daquela forma. Aí você diz, irmão, mas o falso profeta está por aí enganando as pessoas, lucrando, enriquecendo cada vez mais. Entenda, irmão, que o falso profeta, ele pode prosperar por um tempo, ele pode ser aplaudido, ele pode parecer vencedor, mas a conta chega. E para aquele que segue a mentira, o fim é triste. Nós temos que permanecer firme na palavra, custe o que custar, irmãos. Devemos permanecer firmes na palavra, custe o que custar, irmãos. Quando olhamos, irmãos, com clareza
para a denúncia do profeta Miqueias, nós percebemos que o maior juízo sobre Judá não foi a escassez de palavra, mas a abundância de palavras erradas. O povo não estava sem religião. O povo estava alimentado por uma religião que anestesiava a consciência. Enquanto o pecado os destruía por dentro, enquanto o pecado estava destruindo eles por dentro, eles gritavam paz. Mas a estrutura moral daquela nação estava desmoronando. Veja, irmãos, que essa mensagem de Miqueias 3:11, ela ressoa hoje como uma trombeta de alerta para a noiva de Cristo. Nós não podemos, irmãos, se calar enquanto os púlpitos estão sendo transformados em balcão de negócios. Nós não podemos, irmãos, se calar meus irmãos, enquanto a graça de Deus estiver sendo usada como autorização para o pecado por muitos líderes. Não podemos se calar, meus irmãos. A igreja do Senhor é sustentada pela suficiência da palavra de Deus. A igreja do Senhor não é sustentada por legalismo. A igreja do Senhor, meus irmãos, não é sustentada por campanhas. A igreja do Senhor, meus irmãos, é sustentada pela suficiência da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o suficiente. A palavra de Deus é o nosso guia diante a caminhada. A palavra de Deus é suficiente, irmãos, para nos mostrar e nos declarar quem são os falsos profetas. Se nós não formos, meus irmãos, sustentados por esta palavra, se nós não formos sustentados por este evangelho, saiba que o fim e a derrota será total. Saiba que a destruição será total. E quantas pessoas, meus irmãos, são colocadas expostamente porque não pagaram seu dízimo. Quantas pessoas são envergonhadas expostamente diante das pessoas porque não deram o dízimo. Porque não podem entrar em seus templos porque não deram o dízimo. Porque não podem participar de uma ação social porque não deram o dízimo. Quantas pessoas são envergonhadas, irmãos, expostamente por estes homens, mas o preço um dia irá chegar para eles. O salário do pecado é a morte. Este será o dinheiro deles, a prata deles, a morte eterna. Não é eu que estou dizendo, irmão, é a palavra de Deus que diz que um dia a conta chega. Eles estão usando deste preço à vontade. Eles estão gastando todos os limites. Eles estão criando todo tipo de propostas, todo tipo de campanhas. Mas um dia a conta chega, irmãos. E a conta é alta. A conta é alta. Irmãos, e o antídoto contra o engano dos falsos profetas é? Qual é, irmão?
Manter a fidelidade a Cristo e ao verdadeiro evangelho. Você não quer ser enganado por esses homens? Qual é o remédio, irmão, para eu jamais ser enganado por esses homens? Se manter fiel a Cristo e ao verdadeiro evangelho. Mesmo que o falso profeta venha querer negociar com você, mesmo que o falso profeta venha com uma proposta boa, permaneça fiel ao verdadeiro evangelho. Não aceite a proposta do falso profeta, porque o falso profeta quer te levar junto para a condenação eterna. Ele não quer ser lançado no fogo apenas com o anticristo. Ele quer levar almas também com ele. Quando o nosso coração, irmãos, está satisfeito no evangelho, quando o nosso coração está satisfeito neste evangelho puro e simples, as promessas ilusórias dos falsos profetas perdem todo o seu brilho e poder sobre nós. Aquilo, irmão, que antes nós aplaudia, aquilo que antes os falsos profetas faziam, nós achávamos bonito, perdeu o seu brilho sobre nós. Porque o evangelho puro e simples demonstrou que aquilo que nós aplaudia, que aquilo que nós achávamos bonito, era errado. E para finalizar, irmãos, que o Senhor, Ele nos livre do falso evangelho e nos mantenha firmes. Que o Senhor nos guarde e nos livre do falso evangelho. Nos livre dos falsos profetas, que apenas querem lucrar em cima das pessoas. E que, irmãos, nós possamos permanecer firmes, fiéis e vigilantes até o dia da vinda do Senhor Jesus. Amém?